Olá, vamos dar início à nossa sequência de aprendizagem. Para que qualquer programa seja viável, faz-se a necessária utilização de memórias. E nós vamos inicializar os nossos estudos de como utilizar a memória na linguagem C e na plataforma MPLAB-X. O que é a memória em si? Todo microcontrolador possui em seu hardware uma quantidade X de espaço para que possamos armazenar informações temporárias. Essas informações, ao desligar a energia ou em sua inicialização, elas são zeradas. O compilador em si, ele aloca endereços físicos na memória do microcontrolador, em que para nós seres humanos tratamos como nome, mas para o microcontrolador é tratado como endereço. Ao longo da vida profissional, nós lidaremos com esse fator de maneira muito natural. Então vamos lá aprender a forma correta de alocar memória no microcontrolador. Então vamos lá. Primeiramente temos que criar os arquivos. Não é aconselhável a utilização de memórias locais em grande quantidade. Isso pode causar instabilidade no sistema e, como na linguagem C ela fornece um controle dinâmico e efetivo de memória, nós podemos alocar memórias de maneira dinâmica e estática. Dinâmica é o compilador define em que endereço ficará a memória e estática o programador toma essa posição. Então, na linguagem C temos um controle muito amplo e efetivo de memória. Esse é um dos motivos da linguagem C ser muito utilizada em microcontroladores que têm uma quantidade limitada de memória, ao contrário dos computadores que temos gigas, em micro temos kilobytes. Inicializar a abertura de dois arquivos, 1.c e outro.h, para que possamos declarar as memórias, as variáveis nesses dois arquivos. Continuando, vamos inserir um arquivo categoria C com extensão .c. Vamos lá, na esquerda do mouse, direito, new, other, categoria C, source file, next. Então vamos lá, variáveis, ok? Variáveis, já foi incluído automaticamente na pasta do projeto. Aula 1 é o projeto. Aqui está o nosso arquivo sendo inserido. Finish. Ok, temos aqui o arquivo em branco. Aqui está. Agora vamos inserir categoria C com extensão .h. New. Other. C. Header file. Next. Mesmo nome. Variáveis. Extensão H. Finish. Então temos aqui variáveis.h e variáveis.c. Em variáveis.h, automaticamente essa versão do compilador já facilita o nosso trabalho, o anterior tinha que fazer na mão. Mas vamos à explicação aqui. Na linha 8, temos aqui um diretivo de compilação. Se não estar definido if and def, variáveis _h, então defina. Isso evita redundância. O arquivo de cabeçalho ser inserido onde já existe uma inserção de alguma outra forma, principalmente quando há subchamadas que ocorrem na linguagem C. Okay? Aqui são diretivas de compilação que nós não usaremos agora. Não é o nosso foco agora confundir nosso aprendizado, ok? Vamos lá, vamos voltar aqui para variáveis.c. Aqui em variáveis.c,
Eu aconselho, quando pegar um arquivo em branco, sempre dar uns enters e retornar o cursor no meio, para que possamos ter sempre algumas linhas a mais, para evitar warnings. Então vamos criar uma variável para iniciar nosso trabalho. Vamos dar o nome de var underline test. Vamos criar uma variável int de 16 bits, tá? O signed int, espaço. Então vamos dar o nome de var underline test. Esse underline, ele está no lugar de um espaço, que não podemos pôr espaço em diretivos da linguagem C, ok? Então sempre que for necessário fazer uma separação para ficar melhor o entendimento, utiliza esse underline. Toda variável inicializada, declarada, ela pode ser inicializada, mas nem sempre é ideal, porque se nós formos utilizar em determinados pontos, quando utilizamos determinados pontos, podemos inicializá-la lá. Então, vamos evitar isso nesse momento, mas eu vou dar um exemplo, igual a 0, ponto e vírgula. Ao inicializar o sistema, será carregado 0, mas poderemos pôr qualquer valor, não só 0. Ponto e vírgula. Muito bem, temos declarado a nossa variável sem sinal, 16 bits, ok? Vamos fazer um Ctrl C aqui, copiar, né? Vamos agora aqui em variáveis.h e vamos inseri-la, tá? Esse ponto aqui, ó. Espaço aqui, Ctrl V, ponto e vírgula, cuidado, tem que ter sempre ponto e vírgula no final. Agora vamos acrescentar uma diretiva aqui, extern. A partir desse momento, isso aqui é uma referência. É uma referência, extern se refere a essa variável. Então temos aqui a variável em si, e no em variáveis.h, a sua referência com extern. Extern indica, ela já existe em algum ponto. Só estou me referindo a ela, que é o que iremos fazer durante a utilização. Então, declaração no arquivo .c e referência no .h. Logo você entenderá melhor. Ok? Bem, no arquivo variáveis.c e variáveis.h, podemos declarar todas as variáveis utilizadas em nosso sistema computacional, em nosso projeto. Além, lógico, de podermos declarar variáveis locais. Esse arquivo conterá as variáveis globais, o que significa que elas serão visíveis a qualquer parte do programa, ao passo que variáveis locais são visíveis apenas no momento da execução. Logo que acaba a execução daquele arquivo local ou função que contém uma variável local, ela será destruída, descartada. Ok, vamos dar início à utilização da nossa variável var underline test. Vamos aqui em main. Então, vamos inicializar nossa variável em 0.
Ok? Então vamos lá. Var underline test igual a 0. Qualquer valor que ela estiver na inicialização do hardware será forçada a 0 obrigatoriamente quando for executar essa instrução. Tá? Isso daí nós podemos verificar agora. Vamos ver como funciona. Vamos aqui compilar nosso projeto. Vamos lá, lado esquerdo, debug. Lado esquerdo novamente. Debug project, aula 1. Okay, está compilando. Temos aqui um erro, né? Por que ocorreu o erro? Porque o arquivo mãe C, ele não reconhece var underline test. Não foi dado o conhecimento para ele. Para que isso não venha a ocorrer, assim, não só aqui no arquivo mãe.c, mas em qualquer arquivo que for utilizar a variável ou qualquer variável, tá? Temos que informá-la. Então, na linguagem C, é necessário sempre você declarar primeiro tudo que vai utilizar. Então, nós criamos aqui o variáveis.h. Então, vamos indicar para o arquivo mãe.c que dentro do arquivo variáveis.h que se refere a variáveis.c existe uma declaração de uma variável var test. Então vamos lá. Include uma diretiva, ok? Espaço, aspa. Veja só, o próprio compilador já reconheceu que existe um arquivo anteriormente declarado e específico e indicado. Então temos aqui variáveis.h. 2 cliques, ok? É bom frisar o seguinte: quando tem menor e maior na declaração de um arquivo, significa que ele pertence ao sistema, ou ao compilador, ou à plataforma em si, especificamente o compilador. Quando você começa com aspas, dupla, né, indica que é um arquivo que você criou e que ele está dentro da pasta do projeto, ok? Então ele tem que estar dentro da pasta do projeto. Vamos tentar novamente. Debug project. Ok? Foi aceito. Já está em modo de processo, em modo trabalho. Debug está trabalhando. Vamos parar. Vamos inserir duas linhas em assembler. Minúsculo. Case sensitive. ASM, abre parêntese, aspa, em maiúsculo NOP, ponto e vírgula, mais uma linha, ASM, abre parênteses, NOP, aspa, NOP, ponto e vírgula, ok? Vamos agora inserir uma sequência de ifs concatenados. Vamos fazer uma sequência lógica concatenada, que ela terá uma ordem de execução harmônica. If, else if e else. Então vamos lá. If
minúsculo, if, em português C, if var underline teste menor que 5, ok, abre chave, espaço, o compilador já fechou a chave, var underline teste mais ponto e vírgula. Vamos por aqui mais nop, asm, aspa, nop, mais um, asm, abre parêntese, aspa, nop maiúsculo, opa, nop, nop, então temos aqui, errado aqui, né, minúsculo, sm, ok, temos aqui inicialização da variável, uma condicional lógica, e vamos por um else if, var, abre parêntese, var underline teste maior ou igual a 5 e var underline teste menor igual a 10. Ok, abrir chave, o compilador fechou automaticamente, dentro aqui da chave vamos pôr nosso código, var underline teste mais igual a 1. Por último, else, abre chaves, espaço, o compilador fechou novamente, tá aqui, ok, var underline teste igual a 0, ponto e vírgula, sempre fecha com ponto e vírgula. Vamos pôr um breakpoint aqui, logo após o main, temos aqui um pequeno código lógico, concatenado, e que nós executaremos e analisaremos. Vamos analisar. O programa ao iniciar, ele passará pelo main apenas uma vez e ficará preso dentro do while, que é onde o programa permanecerá. A execução do código, a CPU ficará executando essas linhas do programa. Ao iniciar, a variável var teste será forçada a 0. E em seguida, ficará preso dentro do while. Então temos aqui if, else if e else. Como é uma lógica concatenada, sempre que uma for executada, as outras serão ignoradas.
Então, se a variável iniciar ela é 0, automaticamente ela é menor do que 5. Então, aqui temos a verificação lógica que se var é menor do que 5, então execute o que está dentro do if. Execute o que está interno, porque a verificação lógica será verdadeira. Bem, quando ela passar por aqui pela quarta vez, ela automaticamente irá para 5. Ela indo para 5, será executada aqui e na próxima iteração, esse if será falso. A lógica dele será falsa, então não haverá execução dessas linhas. E será verificado a próxima instrução lógica, como está concatenado. Bem, a próxima instrução lógica com certeza será verdadeira, porque foi colocado que se var é maior ou igual a 5 e var teste é menor ou igual a 10, então se ela é 5, ela é igual a 5, ok? Então será executado. Isso acontecerá até que ela seja igual a 10. Ela sendo igual a 10, será executado aqui. E ela virá para 11. Por quê? Essa linha 27, ela diz o seguinte, ela aplica a seguinte instrução. Pego a var teste, somo 1 e coloco nela mesma, mais igual, somo 1 e coloco nela mesma. Então, ela vai para 11. Var teste mais igual e var teste mais, aplica o mesmo tipo de processamento. A diferença é que var teste mais só acrescenta em 1. E var teste mais igual, ela pode ser qualquer valor. Interessante, né? Então, ou seja, entre 5 e 10, executo aqui. A partir do momento que eu sou 11, só me sobrou else. Então, obrigatoriamente, o else será executado. E ele retornará a variável em 0. E o ciclo se inicia. Passo a passo. Então, mais um. Tá? Se var menor do que 5, como ele era 0, executa. Tá? Pulou o else if, porque se executa o primeiro, não executa os demais. Ok. Continua, 2. Muito embora o cursor esteja aqui, ele não está executando, tá? Então, para que isso não confunda, vamos pôr NOPS aqui também. Então, por aqui, ASM, abre parênteses, NOPS. Novamente, ASM, abre parênteses, aspa, NOP maiúsculo. Ok. Vamos compilar. Bug. Vamos lá. Escolha aqui var para visualizar. Está em 0. Passo a passo. Estamos em 1. Note que ele não executou. Só executa o primeiro if. Olha lá. 2. Tá? Isso vai até atingir o número, até o valor 5. 3.
Por todos. 4. Última iteração do primeiro if foi para 5, ok? A partir desse momento será executado else if. Próxima iteração. Veja só. O primeiro if foi ignorado porque ele é falso. Então temos a execução do segundo. 6. Note que somou mais um, como mais, né? De novo. 7. 8. 9. 10. Vai passar mais uma vez, porque se for igual, menor ou igual, né? Então ele é igual a 10, vai fazer mais um. 11. Agora sim ele se torna falso. Primeiro e segundo se tornam falso. E obrigatoriamente será executada a última opção, que é o else. If se. Se então ou então. Então vamos para o então. Agora é o então que será executado, o else. Veja só. Retornou a 0. Meu caro aluno e aprendiz entusiasta, eu acredito que aprendemos, eu não acho, eu acredito, eu sei, que devemos ser curiosos, né? Lembre no início que eu tenho dito que você deverá zipar, fazer backups da sequência de aprendizagem? Então, esse é o momento agora de criar uma pasta de backup, se você não criou, fazer um zip desse código, salvar todo o projeto zipado e fazer algumas experiências. Você pode alterar os valores, né? Pode brincar à vontade. Para aqueles que já têm mais experiência em lógica booleana, certo? Ou então operações lógicas, matemáticas, poderá brincar com esse exemplo. Ele é um exemplo bem legal, ele pode ser manipulado, pode ser ampliado, dá para ter um bom laboratório. Para aqueles que não têm, que tem pouca ou nenhuma experiência nessa área, com certeza terá que assistir outros vídeos, mas você verá que o aprendizado será fácil se você for prestando atenção e seguindo os exemplos e analisando. Então, raciocínio lógico, análise, não passe para a próxima videoaula antes de entender a atual e qualquer coisa, estamos à disposição para tirar dúvidas.